Então, vamos lá, terceira série, para correção dos nossos exercícios. Leia com atenção o texto Testemunhas da Evolução. A vida na Terra começou há cerca de 3,5 bilhões de anos com o surgimento de seres extremamente simples, semelhantes a bactérias. Apenas em torno de 600 milhões de anos atrás, surgiu organismos mais complexos. Entre eles, havia animais invertebrados que presenciariam grande parte do processo de evolução da vida. E, ainda hoje, são testemunhas da contínua transformação do planeta. Tais seres faziam parte dos primeiros grupos de animais que saíram da água, habitaram a terra firme e colonizaram um ambiente até então inexplorado. Já ocupavam na época, ou seja, há 570 milhões de anos, a posição de predadores na cadeia alimentar. Esses animais são segmentados, vermiformes, possuem apêndices locomotores não articulados e vivem em ambientes úmidos. Sua cutícula é fina, flexível e permeável. Sofrem mudas periódicas e são dotados de aparelho excretor do tipo nefridial. Observe agora nesse mapa-mundi as regiões sombreadas que correspondem à distribuição recente dos invertebrados citados no texto. Então, a gente tem aqui ocorrência e aqui. A partir dessa leitura, com base em outros conhecimentos sobre o assunto, evolução, faça o que se pede. Considerando que os registros fósseis mais antigos dos invertebrados tratados no texto foram encontrados na Oceania, explica a distribuição atual desse grupo. Por que eles existiam aqui, estão aqui e aqui? Porque a gente tem que lembrar que no passado o continente era um só, Pangeia. A fragmentação, depois da fragmentação, ocorreu a irradiação adaptativa, ou seja, cada grupo se adaptou ao seu ambiente, um conceito de evolução, chegando à distribuição que hoje ocorre. Analise esses dois esquemas. Anelídeos sendo transformados dos animais do texto, sendo transformado em artrópodes. E no esquema 2, um ancestral comum aos anelídeos, animais do texto e artrópodes. A partir dessa análise, indique o esquema 1 ou 2, em que está representada de forma mais correta a relação evolutiva entre os anelídeos, os animais tratados no texto, e os artrópodes. Justifica a sua resposta. A gente vai ficar com o esquema 2 aqui, que traz os animais tratados no texto com uma característica comum. Por quê? Olha lá no texto. Eles vão ter características tanto de artrópodes, que eu coloquei aqui com esse sombreado, apêndices locomotores e mudas, troca, né, do exoesqueleto, como características, todas essas aqui, características de anelídeos. Então, são animais que trazem as duas características, significa que eles tiveram um ancestral em comum. Que está essa justificativa aí, ok? Questão 3. Questão 3 fala assim: observem esses 3 grupos aqui de animais. Eles possuem características morfológicas e fisiológicas que, resultante das adaptações, lhe possibilitaram a utilização de ampla variedade de alimentos. 3 grupos de animais com alimentação diferente. O que é incorreto afirmar? Que características adaptativas esses grupos aqui não possuem? Bicos? Sim. Mandíbulas e dentes? Sim. Pinça nas maxilas? Sim. O que não tem? Língua protrátil, utilizado na captura e deglutição de presas, porque esse aqui é de anfíbios. Questão 4. Observe as figuras de diferentes invertebrados marinhos, certo? Invertebrados não, vertebrados marinhos. É correto afirmar que a convergência adaptativa comum a todos esses animais consiste em todos terem linha lateral? Não. Peixes que vai ter. Nadadeiras e brânquias nas laterais do corpo? Não, né? Tem animais aqui que não tem brânquias? Não. Pescoço comprido e dentes afiados? Também não. O que a gente tem aqui como convergência, o que todos tiveram que ter para se adaptar ao ambiente aquático? Forma do corpo e membros semelhantes a remos. Muito fácil essa questão. Questão 5 traz Darwin observando os tendilhões aves, né, na ilha de Galápagos. Tem gente que fala Galápagos, que é o certo, né, aqui o acento,
e tem gente que fala Galápagos. Em 1835, ele ficou impressionado com as 3 espécies de aves diferentes que existiam ali. Uma explicação para o surgimento dessas espécies é a irradiação adaptativa, na qual os tendilhões era um arquipélago, várias ilhas próximas, cada ilha espécie diferente. O que aqui A, B, C, ou D ou E tem mais a ver com as ideias de Darwin? Aqui eu marquei o que não tem a ver com a ideia de Darwin. Olha só. Apresentavam características semelhantes e hereditárias que surgiram a cada geração por acaso. Não tinha motivo dessas adaptações? Não. Para Darwin, os mais bem adaptados vão passando sua genética para os seus descendentes. Então, tem um motivo, não é por acaso. Foram capazes de gerar descendentes férteis em resposta a uma competição entre os machos de mesma espécie em disputa pelas fêmeas. Tá, isso aqui não diferencia, não traz como resposta por que uma espécie estava adaptada diferente da outra, em cada ilha tinha uma adaptação diferente. Adquiriram características em consequência do uso. Quem diz isso? Lamarck, e não Darwin. Uso e desuso é Lamarck. Agora sim, Darwin, letra D, surgiram a partir de um ancestral comum que emigrou do continente para as ilhas, ocupando-as, enquanto os diversos ambientes solares selecionaram as aves mais adaptadas. Ambiente diferente da ave foi evoluindo de forma diferente. As mais adaptadas àquele ambiente que tinha a possibilidade de passar seu genoma, seu gene, suas características genéticas para frente. Você, certo? Letra D é o gabarito. 6. Um texto de João Guimarães Rosa, que descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Então, aqui vai trazer um personagem, Primo Ribeiro, que tem malária. Essas se caracterizam por quais são as características, esqueci o nome, não é característico, sintomas, que isso aqui é a mesma coisa que sintomas, da malária no personagem. Febre alta, calafrios, sudorese, excesso de suor, tremores, com intervalo de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie do protozoário que o infectou com malária. Essas crises periódicas ocorrem em razão de... Essa questão é a questão mais chatinha de resolver aí da nossa lista de exercício. A gente tem que entender o ciclo de reprodução da malária, igual foi falado para vocês na aula de revisão. A malária, nesse ciclo de reprodução, vai ter a quebra das hemácias. Então, a gente já tinha que procurar aqui alguma alternativa que traz a quebra, a lise das hemácias. Por que a alternativa A é a correta? Primeiro, tem que lembrar esses conceitos. Esporozoitos é uma célula alongada, causadora da malária, que ela vai surgir no ocisto da fêmea do gênero do mosquito que transmite Anopheles, que transmite a malária. Esse é esporozoitos. Merozoitos é o quê? Resultado da reprodução desses esporozoitos. E o que é hemozoínas? É um pigmento presente nas hemácias após a digestão da hemoglobina pelos plasmódios que causam a malária. Então, você vai buscar alternativas que traz tudo isso aqui como consequência, os tremores, como consequência desse ciclo reprodutivo. Foi bem falado lá na aula de revisão, acho que ficou fácil de encontrar o A como resposta correta aí, ok? Eu trouxe mais uma informação. O protozoário plasmódio é um parasita causador da malária. Essa doença possui como sintoma uma febre. A febre ocorre quando há quebra das hemácias, liberando os plasmódios na forma de
merozoítos e hemozoínas. Hemozoínas, o pigmento lá que vem depois da digestão, ok? Questão 7. Alguns protozoários atuam como parasitas do ser humano e outros seres vivos, como, por exemplo, Trichonomas vaginalis. Esse parasita é capaz de promover danos na mucosa tubária, com desnutrição das tubas uterinas e impedimento da passagem dos gametas. Sabendo a gente que gameta é responsável pela reprodução e que tubas uterinas faz parte do aparelho reprodutor feminino, a gente encontra aqui como resposta correta sobre essa doença, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer como consequência da contaminação por esse protozoário? Infecção de repetição, que vai predispor à infertilidade da mulher, certo? Afeta mulheres e homens, o Trichonomas vaginalis vai afetar, apesar desse nome vaginalis, né? Ele vai afetar tanto mulheres e homens, mas é mais comum, traz mais dano quando afeta as mulheres. E a contaminação é por relações sexuais desprotegidas. 8 e última. Em uma aula de zoologia, o professor perguntou qual seria a correspondência possível entre os órgãos de animais superiores e as organelas dos protistas. Se a gente fosse comparar o protozoário com a gente, por exemplo, qual que seria o vacúolo corresponde ao quê? Ao estômago. Citóstoma, a boca. Citopígio, ao ânus. A resposta correta. Vou ficando por aqui. Desculpa, eu fiquei um pouco nervosa com toda essa tecnologia aqui, mas espero fazer aulas cada vez melhores para vocês. Um beijo, qualquer dúvida, estou à disposição.